rachado. O MDB deve confirmar hoje... Tem que você falar rachado, a equipe da Band News FM não chega a uma conclusão sobre o que abre o jornal. É o MDB, que deve confirmar hoje o nome de Simone Tebet na corrida ao Palácio do Planalto. O evento será realizado de forma remota, com transmissão pela internet e votação por meio de uma plataforma virtual. A data foi mantida depois de o Tribunal Superior Eleitoral negar um pedido do Diretório de Alagoas para adiar essa convenção. A ala liderada por Renan Calheiros defende que a legenda apoie Lula na disputa à presidência da República. Se não bastasse, Tasso Gereissati, do PSDB, cotado para ser vice na chapa de Simone Tebet, pode desistir da indicação. Caso ele abra mão, a escolhida deve ser a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. Até agora, Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e André Janones tiveram os nomes confirmados na corrida ao Palácio do Planalto. Por que eu debati com o Pablo, né? Não vamos abrir com outra coisa, esse tema até que é importante, mas não é tanto. Porque vamos combinar que o partido não tem lá uma intenção de voto tão relevante assim nas últimas pesquisas. Né? Então eu falei, Pablo, a gente podia abrir... Nossa, eu tô perdendo a voz, gente. Quer que eu te ajude? Quero, por favor, uma pastilha. Mas nada mais MDB, né, do que isso aí. Né? O MDB sendo MDB, quem poderia duvidar, né, Carla Bigato, que o partido que vai lançar uma candidata à presidência da República, mas tem uma ala, e não é uma ala como, por exemplo, no PSDB, que você dividia ali, né, naquela época do impeachment, os cabeças pretas e os cabeças brancas, né, porque os nomes mais antigos do PSDB tinham ali uma influência muito maior nas decisões internas da legenda. Não, tem uma ala muito importante e significativa, comandada, por exemplo, por Renan Calheiros, né, que é um nome forte e que apoia o ex-presidente Lula, né, candidato do PT. E há uma ala dentro do MDB que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Então, nada mais MDB do que isso, né? Um MDB com várias alas e várias divisões internas que vai lançar uma candidata da própria legenda, mas que não se decide porque apoia outros candidatos também, porque aí você tem costuras locais, né? Você tem candidaturas ao governo, ao Senado, em outros estados, mas é isso aí. Não, você estava falando do valor notícia, né? Mas eu acho que isso pega mais em relação ao próprio fato do que a pontuação nas pesquisas, enfim, claro que eleição é importante, notícia para jornalista, como a gente costumava discutir, o próprio Boechat falava. Cara, o que vai fazer, que diferença faz falar que o MDB vai fazer uma convenção remota e blá, 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 pela internet para a pessoa que está agora no carro, dirigindo? Menos que seja um eleitor da Simone Tebet e tal, que aí o número, né, como a gente disse, nas pesquisas, ao que tudo indica, não é tão grande. Então é isso, a discussão girou toda em torno disso. E como quem manda é o Pablo, a gente abriu falando disso. Exatamente. Tá bom? Pois é. Sem citar Jair Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, afirmou que o TSE vai coibir a violência como arma política e enfrentar a desinformação nas eleições de outubro. Né? Ontem a Dora Kramer trouxe aqui no ar uma conversa que ela teve exclusiva com o ministro Edson Fachin, e tudo que ontem foi em on, né, Carla, dito pelo ministro, já tinha sido de certa forma o tom dessa conversa que a Dora teve com ele, com o presidente do TSE. Ontem o ministro se encontrou com alguns juristas, esses juristas foram lá prestar uma solidariedade ao ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que disse que o TSE não está só, porque, segundo ele, a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral. A justiça eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo, nem se abala às ameaças e intimidações. Somos juízes e o nosso dever é abrir os nossos ouvidos à Constituição e às suas cláusulas pétreas democráticas. Não toleramos violência eleitoral, que, como sabemos, é um subtipo da violência política. A Justiça Eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política, como também estamos preparados para enfrentar a desinformação como a prática do caos. São mensagens muito claras, né? Essa do Fachin dizendo não será tolerada qualquer tipo de violência em torno das eleições. E a gente tem mais informações porque em um vídeo divulgado na internet, o Procurador-Geral da República e youtuber, Augusto Aras, afirmou que o Ministério Público Federal está atento a possíveis atos de violência em manifestações previstas para o dia 7 de setembro. A gravação publicada ontem foi feita, na verdade, no último dia 12,
quando o procurador-geral se encontrou com parlamentares da oposição. Todos nós já estamos atentos a eventuais movimentos, espontâneos ou não, da sociedade civil no que toca à possibilidade de violência. Houve uma conferência internacional também, né, de ministros da defesa e de países aqui da América do Sul. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, falou que o Brasil respeita a democracia. Aliás, quem acompanhou o encontro, a conferência direto de Brasília, foi o Márcio Rocha. O Brasil vai respeitar as diretrizes previstas na Carta Democrática Interamericana, segundo o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. A fala foi feita durante a Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada em Brasília e que reuniu representantes de todos os países do continente americano. No discurso de abertura, Nogueira também afirmou que o governo brasileiro tem a intenção de assinar a Declaração de Brasília, que tem como objetivo reforçar o que foi escrito na Carta Interamericana. Da parte do Brasil, manifesto o respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. Bom, no mesmo evento, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que a democracia é uma marca das Américas. Os nossos países não estão ligados apenas pela geografia. Também somos atraídos pelos interesses e valores em comum, pelo nosso profundo respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana, pelo nosso compromisso com o Estado de Direito e por nossa devoção à democracia. Então é isso, né, Ivan? A gente vê cada vez mais essas mensagens sendo repetidas. Um sinal muito claro de que não adianta gastar energia com isso. Não adianta tentar agitar, plantar notícia dizendo que urna não funciona, que o sistema é falho. É claro que melhorias, elas podem ser implementadas sempre, elas devem ser implementadas sempre. A gente não está fazendo um ataque cego a qualquer tipo de sistema no sentido de ferramenta, né? Mas a gente faz um ataque cego, sim, no sistema eleitoral e que promove a democracia. Todo mundo tem direito, dentro das regras, de concorrer, de se eleger. Todo mundo tem direito de votar. É isso, democracia, né? Vamos colocar as posições diferentes e vamos debater, vamos discutir. Então, essas mensagens autoritárias, elas não devem ser aceitas. Não adianta gastar energia com isso. O ministro-chefe da Casa Civil reagiu ao manifesto em defesa do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas, que reúne mais de 3.000 assinaturas. A gente falou sobre ele aqui ontem. A Mônica Bergamo também falou, né, sobre os nomes que constam nessa carta, que foi, na verdade, redigida pela Faculdade de Direito da USP, né? São juristas que escreveram essa carta, mas os signatários são de diversos setores e são grandes empresários também, é o PIB brasileiro, apoiando a democracia do Brasil. A gente tem informação agora com a Thalita Almeida. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebateu a carta de banqueiros contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, o PIX, Sistema de Pagamentos, é uma das razões para a existência do documento. Pelo Twitter, o ministro disse, abre aspas, se o senhor faz alguém perder 40 bilhões por ano para beneficiar os brasileiros, presidente, não me surpreende que o prejudicado assine um manifesto contra o senhor, fecha aspas. Ciro Nogueira ressalta que os demais signatários da papelada só a rubricaram porque estão livres de perseguição. Com 3.000 assinaturas, o texto é endossado por ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e outros representantes da sociedade civil. Ainda na rede social, o ministro exalta Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, dizendo: graças a vocês, o Brasil passou a ter um banco central independente. Antes, o BC podia ser o chicote ou o bombom dos governos para os banqueiros. Ontem, quando a Mônica Bergamo trazia essa informação, um ouvinte mandou mensagem aqui, mandou um correio deselegante pro SCAF, pro Paulo SCAF. Cadê o SCAF no meio disso tudo? Lembrou do pato amarelo da Fiesp? Bom, ontem a diretoria da Federação Nacional das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, deu aval para que a entidade participe do movimento em defesa da democracia e do sistema eleitoral. Isso é importante dizer. Não é um movimento, uma carta contra o governo atual. É uma carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral, né, Ivan? Mas muita gente veste a carapuça, né? No caso da Fiesp, né, o presidente agora é o Josué Gomes, a Fiesp se posicionou que vai apoiar
todo e qualquer movimento que defenda a democracia. Mas eu achei interessante só a posição do ministro Ciro Nogueira em relação a essa carta, a esse manifesto, né, Carla, em defesa do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas, porque é quase uma nota de repúdio, é uma coisa completamente esquisita, porque, bom, se a Faculdade de Direito produz um documento e ela tem apoio, sim, de alguns banqueiros, mas, enfim, de diversos representantes, o que a Faculdade de Direito ou os artistas têm a ver com o Pix? Né? Não tem nada a ver, mas é interessante isso, porque é um manifesto em defesa do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, que elegeram o senhor Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e o presidente Jair Bolsonaro, e aí soa quase como que uma nota de repúdio ao fato de que banqueiros, porque por algum... Você acha, bom, eles perderam 40 bilhões com o Pix, mas continuam dando lucro, enfim, é uma coisa que não tem... eles pinçam ali uma coisa... sei lá, o tal das narrativas, né? Mas muito pequena perto de algo que é maior, né? Que são pessoas de diversas frentes diferentes, de linhas diferentes, inclusive ideológicas, se manifestando em favor de algo tão representativo que é o nosso sistema eleitoral. Ministro Dias Toffoli é ótimo, né? Dias Toffoli é sorteado o relator da ação protocolada pela cúpula da CPI da pandemia contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A gente noticiou aqui ontem, né, que a PGR manifestou um posicionamento ali em relação às denúncias, às apurações da CPI da pandemia, mas não foi o Procurador-Geral, né, que tomou essas decisões, né? Então a oposição foi ao Supremo contestar esse pedido de arquivamento de 7 das 10 apurações que envolvem o presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, a Natália Pazzi tem mais detalhes. A oposição contesta no Supremo Tribunal Federal o pedido da Procuradoria-Geral da República para o arquivamento de 7 das 10 apurações preliminares da CPI da pandemia envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. A ação foi anunciada pelo senador Randolfo Rodrigues. Segundo ele, o órgão impossibilitou a abertura de um inquérito a partir do relatório final da CPI. Randolfo também pede que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja intimado a se manifestar no processo. Questionamento do porquê não ocorreram nenhuma diligência, nem pedido de inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República. Intimação pessoal ao senhor Augusto Aras para que ele se manifeste nos autos do processo. O pedido de arquivamento foi elaborado pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo e sugere o arquivamento de 7 apurações. Das 10 denúncias apresentadas, restam apenas 2 a serem respondidas pela PGR. Em 5 delas, a comissão pediu o indiciamento de Bolsonaro. Entre os crimes citados constam charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária, emprego irregular de verba pública e epidemia com resultado de morte. Padrinho de casamento de Flávio Bolsonaro, o secretário nacional do esporte, Marcelo Reis, usa dinheiro público para passar feriados e fins de semana no Rio de Janeiro, onde tem casa. Informação do jornal Folha de São Paulo. Desde que assumiu o cargo, em fevereiro de 2020, Marcelo Reis fez 98 viagens custeadas pelo governo, sendo que em quase todas não há registro de atividade pública. Do total, foram 94 para o Rio de Janeiro e em 56 vezes as datas coincidiram com fins de semana ou feriados prolongados. Poxa, que coincidência, hein? Uhum. Nossa. Os gastos somaram R$332 mil, incluindo R$56 mil somente com diárias para a cidade, onde ele tem residência fixa. Por meio de nota, o Ministério da Cidadania, que abriga, né, agora a Secretaria do Esporte, alegou que o Parque Olímpico da Barra é o principal motivo das viagens. Segundo a pasta, a gestão do local ficou sem servidor oficialmente designado até a criação de um departamento específico em março de 2022. Ainda de acordo com o Ministério, com poucos servidores, foi necessária a atuação próxima do secretário especial em loco. Eu não sei onde ele mora no Rio de Janeiro, onde é a residência fixa dele, mas dependendo do trânsito e tal, é melhor ficar hospedado na Barra mesmo, entendeu, Carla? É muita dor de cabeça, não, né? Para uma pessoa ter que se deslocar, imagina, para uma cidade grande. Não, e assim, se dedicar tanto, trabalhar os fins de semana, né? Os feriados prolongados no Rio de Janeiro. Uma dedicação, vocês também. Vocês da imprensa, eu vou te contar. Bom, a gente vai seguir no Rio de Janeiro, Carla, mas para falar de um outro assunto, está preso o homem que foi acusado de assassinar a ex-namorada no centro da cidade, o Marcos Sadoc, é quem vai trazer os detalhes.
O criminoso que assassinou a ex-namorada de 23 anos no centro do Rio nesta terça-feira confessa que matou a jovem com 16 tiros. Kevin da Silva Silva, de 26 anos, foi preso pela polícia militar na mesma região horas após o crime e disse que executou a vítima porque ela estava em outro relacionamento. Sara Pereira foi assassinada em casa na frente da irmã. Os filhos dela estavam em outro cômodo do apartamento. Uma criança de 4 anos e um bebê de 2 meses de idade. Kevin da Silva já tinha 25 anotações criminais por roubo e tráfico de drogas. Contra ele havia 11 mandados de prisão a serem cumpridos. Ainda no Rio de Janeiro, o chefe de investigação da Delegacia da Mulher de Jacarepaguá é denunciado, por agredir a ex-companheira. Que história é essa? Conta aí, Amanda Oliveira. Um policial civil foi afastado da Delegacia de Atendimento à Mulher em Jacarepaguá após ser denunciado por violência doméstica contra uma ex-companheira. Marcos André de Oliveira dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público por ameaça, injúria, lesão corporal e violência psicológica. Ele atuava como chefe de investigação. De acordo com a denúncia, ele criticava as roupas da mulher, proibia que ela frequentasse a academia com profissionais homens e também controlava as redes sociais da vítima. A Polícia Civil abriu um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos. A gente tem que apurar, de fato, né? Muito importante essa apuração, mas é incompatível, né? Vamos combinar, um policial, um agente responsável pela Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, denunciado pelos crimes que ele tem que investigar, que ele tem que combater, que ele tem que apurar e fazendo o mesmo contra a própria mulher, que ele tem que coibir que seja feito contra outras mulheres. É um negócio assim... olha, Rio de Janeiro tem ultimamente rendido cada história. É claro que assim, tá em apuração, né? A gente tem que aguardar o fim dessas investigações, mas a denúncia aconteceu, né? Uma pessoa tão próxima. Imagino que... E aí é outro ponto, né, Ivan? Como as denúncias feitas pelas mulheres muitas vezes acabam caindo em descrédito, né? É difícil você provar algo nesse sentido, de que ele proibia a mulher de ir até uma academia, fazer academia com outros homens. E a gente viu isso muito claramente na denúncia e no flagrante de estupro daquele anestesista no hospital, né, do Rio de Janeiro. Se houvesse somente os relatos ali das enfermeiras, é possível que essa história caísse em descrédito, que nada acontecesse. Foi preciso um vídeo para expor que uma situação como essa acontecia. Então, esse é um outro ponto, né, de dar valor para essas denúncias. Ao descrédito da denúncia e ao descrédito da própria mulher ao sistema como um todo. Ontem, Carla, eu até convido o ouvinte, está lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/RádioBandNewsFM, entrevistamos aqui em São Paulo a desembargadora Ivana Davi. Ela foi responsável por implementar a primeira vara de violência doméstica no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a gente abordou... Enfim, a gente pegou esses casos, que falamos de 2 agora, recentes, e outros mais recentes de feminicídio, de agressão contra a mulher, e a gente abordou vários assuntos aí que, enfim, englobam a questão do feminicídio, né? E aí só alguns números relativos a São Paulo. Eu sei que no Rio aumentou, depois a nossa reportagem vai trazer mais detalhes pra gente. No primeiro semestre desse ano em São Paulo, o número de casos de feminicídio diminuiu. Então eram 79, foi para 75, na comparação com o primeiro semestre de 2021. Então foram 75 mulheres mortas, apenas por serem mulheres. 25 mil registros de queixas de agressão na Polícia Civil, que é um número um pouco menor também do que do primeiro semestre do ano passado, mas o número de ameaças, de denúncias de ameaças, aumentou do ano passado para cá. Foram 29 mil nesse primeiro semestre, né? E a desembargadora, ela fala na entrevista justamente disso, né? Da escalada da violência, que muitas vezes é difícil enxergar ali no começo, né? Ações, atitudes, palavras, e que podem desencadear numa situação muito mais grave. Mas aí ela falou, a gente estava falando... Essa é a tal da ponta do iceberg, né? Exato, que é essa, que dá um start, né, nessa escalada. E aí só porque a gente estava falando dessa questão do descrédito no sistema de justiça como um todo, uma vez que o chefe de investigação da delegacia que combate esse tipo de atitude se envolve ou se vê envolvido num caso como esse, né? Ela ressaltou vários avanços aí ao longo do ano na legislação, mas ela disse que ainda há um caminho muito longo a percorrer. Então, a gente pode citar aqui a lei das cautelares, que mudou a aplicação da Lei Maria da Penha, a medida cautelar urgente que o Senado aprovou em 2021, né? Antes, para uma mulher ter uma medida protetiva, era preciso que a delegacia estivesse investigando, era preciso uma
investigação em curso. Hoje a mulher, ela faz a denúncia e o delegado já pode, né, pedir que haja essa medida protetiva. Mas ela fala justamente disso que você disse, né? Se não tivesse o vídeo. Então ainda há muitas lacunas na questão que envolvem os crimes digitais. Então ela fala sobre isso. Então é preciso ter provas, é preciso filmar sim, é preciso gravar, é preciso fotografar. A entrevista tem mais ou menos uns 20 minutos. Está disponível lá no nosso canal do YouTube, a entrevista com a desembargadora Ivana Davi, que sabe como um pouco sobre esse assunto. Deixa eu só agradecer aqui ao nosso ouvinte, o Luiz, do Rio de Janeiro, mandou mensagem para cá citando justamente os áudios das ameaças, né? A gente exibe um pouco mais tarde, tá, Luiz? Esses áudios mesmo, que são muito duros, né? Desse agente acusado de agredir a ex-companheira. Ameaças claras, dizendo eu vou te matar e tudo mais. Então, a gente vai exibir sim e claro que, né, são provas que pesam demais nessa acusação. Obrigada, viu, Luiz, pela mensagem. Só lembrando, né, ele mandou aqui para o nosso 999-592-100, DDD 11, é o WhatsApp da Band News. E seguindo nesse assunto ainda, a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito de matar a cabeleireira Sandra Maria Souza Silva. Ela foi encontrada morta no último domingo no apartamento onde ela morava na região da Sé, no centro da capital paulista. E ao lado do corpo dela estava a filha, uma bebê de 8 meses. Estava dentro do berço, né? A criança já apresentava sinais de desidratação e desnutrição. Segue internada na Santa Casa, também no centro de São Paulo. Foragido, o mexicano Daniel Ospina Garcia já foi preso 4 vezes por furto e tráfico de drogas. Ele usava um nome falso, Davi Rodrigues. E, só relembrando, né, continua desaparecido. Passa de 30 o número de mulheres que denunciaram o cirurgião plástico que manteve uma paciente em cárcere privado no Rio de Janeiro. Fala, Gabriela Morgado. Pelo menos 32 pessoas foram à Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias para denunciar o médico Bolívar Guerreiro Silva, depois da operação que prendeu o cirurgião, acusado de manter uma paciente em cárcere privado. As mulheres afirmam que tiveram lesões corporais após passarem por procedimentos estéticos com ele. Há também mulheres que ainda não decidiram se vão procurar a DEAN por causa do tempo que já passou. É o caso da Amanda de Souza Araújo, de 37 anos, que passou por um procedimento com Bolívar em 2013. Ela relata que ficou 4 meses internada e correu risco de morte. Há 7 anos, ela espera uma decisão judicial do processo que moveu contra o cirurgião. A assistente dele não quis assinar minha alta e ela falou assim: não vai embora do hospital, porque você vai sair daqui para morrer em casa. Se quando eu cheguei lá com os pontos de necrose, ele disse que a culpa era minha, imagina se eu viesse para casa com a barriga aberta para morrer. Outros 4 registros de ocorrência foram feitos na delegacia contra a técnica de enfermagem Kellen Cristina de Queiroz, da equipe de Bolívar, por exercício ilegal da medicina. A Band News FM não recebeu resposta das defesas dos citados. Vamos pro sul do país, porque Ivan Brandão teve até fila, viu? No primeiro dia de emissão da nova carteira de identidade. Conta aí pra gente, Gilberto Echauri. A quarta-feira começou com filas mais uma vez no segundo dia de emissão do novo modelo da carteira de identidade em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a disponibilizar a novidade. Ontem, desde o começo do dia, diversos moradores da capital gaúcha ficaram aguardando para serem atendidos e sequer conseguiram realizar o procedimento. Eu vim para fazer do meu irmão aqui. A necessidade é que vai demorar, no mínimo 3, 4, até 6 horas vai ficar nessa fila aqui mais. Tá desde que horas aqui? Eu cheguei aqui, era 9. Até agora estou esperando aqui na fila e não me atenderam aqui. Não deram nem a senha. Só com medo, não precisa nem te dizer como é que é o nosso país. Eles deveriam ter uma fila para os idosos separada, né? Não é misturar tudo assim. Após o estado gaúcho, será a vez do Acre, Goiás, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal, a iniciarem o processo de emissão. Os demais estados ainda não têm previsão para início da expedição do novo modelo do documento. Como a gente disse ontem, né? Não precisa correr, né? Isso vai sendo feito aos poucos, aí a substituição vai sendo feita aos poucos. O Ivan Brandão tirou a carteira de identidade dele, mostrou para mim, falou: como é que é a sua? Eu tirei a minha, que a minha é de 2017, a segunda via. Que a primeira, Ivan, ainda era daquela... Era aquela durona. Era a durona, que era plastificada. Essa nova tem um não plastificar, porque tem o QR Code ali no meio e tudo mais. Mas você teve também dessa, que era dura? Tive. Foi a minha primeira. Tinvin. Foi a minha primeira carteira de identidade, mas aí depois eu tive que tirar de novo, perdi.
E uma coisa que eu sempre brinco quando vejo as carteiras de identidade é que, como eu sou de Brasília, né, o meu número de RG é muito pequeno. Tem 7 dígitos só. Tem 7? Né? O pessoal daqui de São Paulo é dígito pra caramba, parece os meus um CPF. são 8 e mais um X. Ainda tem letra. O meu ainda tem letra, exatamente, só arquivo X. O governo do México decide voltar a solicitar o visto físico para a entrada de brasileiros no país. O objetivo é tentar conter o fluxo migratório irregular, normalmente com o objetivo de chegar aos Estados Unidos. Fala, André Coutinho. Os brasileiros que não tiverem visto americano ou passaporte europeu vão ter de agendar entrevista na embaixada ou consulados mexicanos no Brasil para poder visitar o país. A medida começa a valer assim que for publicada no Diário Oficial da Federação do México, o que deve ocorrer ainda nesta semana. O custo para a emissão do visto mexicano será de $48 e terá de ser feito de forma presencial nos consulados de São Paulo e Rio de Janeiro, além da embaixada em Brasília. Entre os documentos exigidos, vai ser preciso comprovar vínculo empregatício de pelo menos 3 meses, além de uma renda mínima via extratos bancários. O governo mexicano justifica a medida alegando que não houve avanço nas ações conjuntas com o governo brasileiro no intuito de frear as imigrações ilegais, especialmente daqueles que usam o México para entrar nos Estados Unidos. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Milton Neves, o que tens para nós hoje? Bom dia, Milton. Muito bom dia, Carla Bigato. Oi. Olá, como vai, Ivan Brandão? Fala, Milton. Abobrinhas à parte, vamos ao placar de hoje. Eu vou acertar tudo. Pela Copa do Brasil, dia 27 de julho. O ano tá acabando, já estamos no segundo semestre. O Atlético Goianiense recebe o Corinthians. Esse jogo aí não precisa nem ter, gente. Eu tô lendo a Folha de São Paulo e vendo o Jornal da Band de amanhã. O jogo foi 1-1, Atlético Goianiense e Corinthians. E o Flamengo, olha, é um jogo duro, não é fácil não, clássico de rubro-negros. O Flamengo hoje pela Copa do Brasil vai ganhar apertado do Atlético Paranaense e do grande Filipão por 2-1. Mas temos outras notícias, né? Um jogador do Grêmio ontem foi expulso lá em Chapecó após solada no pescoço de atacante da Chapecoense. Não pode. E o Grêmio, hein? O Grêmio empatou exatamente com a Chapecoense em jogo de poucas chances. E no mercado da bola, Wagner Love Fan, que eu batizei no terceiro tempo, Wagner Love Fan, tá de volta ao Brasil. E o Flamengo em vantagem por Oscar. O Oscar que fez o único gol do Brasil no 7-1 filipônico, exatamente na Copa do Mundo de 2014. E o São Paulo, por sua vez, está gastando a bufunfa. São Paulo está anunciando Giuliano Galoppo, maior contratação da história do clube. Que o Giuliano Galoppo é considerado um gênio, entendeu? Fernando Redondo marcou época com a camisa da Argentina e que ele, Galoppo, joga mais ainda do que o antigo titular da seleção argentina, o Fernando Redondo. E um grande abraço para vocês, grande semana, ainda estamos na quarta-feira. Entendeu? Boa quinta, boa quarta, boa sexta, bom sábado e bom domingo também. Tchau, gente! Quartou, né, Milton Neves? Quartou.